A partir de agora, mais um vídeo através do canal Wellington Pacheco. É um prazer e uma alegria ter você conosco a cada semana. Toda a sociedade brasileira recentemente praticou o ato de cidadão, onde todos foram às urnas e ali fizeram a sua opção por quem deveria ser o próximo gestor da nação brasileira. Trataremos neste vídeo desta temática muito importante. Como ficará o Brasil após as eleições de 2022? Nós queremos contar com você a sua participação até o final deste vídeo para você fazer a sua análise e chegar às suas conclusões. Como ficará o Brasil após as eleições de 2022? Iremos ver algumas curiosidades, algumas informações e algumas considerações importantes sobre este assunto de grande relevância para todos os brasileiros. Afinal de contas, todo brasileiro quer o melhor para a sua nação. E assim, as eleições são oportunidades especiais que toda a sociedade brasileira tem para assim se manifestar e fazer as suas decisões conforme orienta as leis constitucionais, em especial a lei eleitoral, que dá ali as suas diretrizes de como deve ser o procedimento de todo cidadão durante o processo eleitoral. Será uma alegria, um prazer, uma satisfação ter você até o final deste vídeo, que nós iremos tratar de forma muito didática e pedagógica sobre como ficará o Brasil após as eleições de 2022. Como todo brasileiro, eu e você queremos sempre o melhor para a nossa nação, independente de quem seja o gestor. E isso é muito importante. Nós sabemos que existe aquela diversidade de partidos no Brasil, nós temos também aquela questão de posicionamento, alguns partidos são mais de direita, outros são mais de esquerda, outros são mais de centro, e tem também as extremidades, a extrema-direita, a extrema-esquerda e aqueles que procuram compor a posição de moderação. De forma que, na diversidade, nós temos que aprender a conviver com as diferenças, que é muito importante para vivermos bem. Nós queremos agora, como curiosidade, apresentar a você alguns fatos importantes que aconteceram nas eleições de 2022. Foi uma eleição polarizada. No primeiro turno, houve aí a definição entre os mais cotados e para o segundo turno, todos nós somos sabedores que ficou duas opções, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva e no segundo lugar ficou o candidato Jair Messias Bolsonaro. Sendo assim, os dois foram para o segundo turno e o segundo turno foi realmente algo assim extraordinário. Segundo as informações que nós temos disponíveis, e isso faz parte da história, foi a primeira vez que um presidente no governo não se reelegeu. Então isto é um fato histórico e mudou a sequência da história no Brasil. O primeiro presidente que concorre à reeleição e não foi eleito foi de fato Jair Messias Bolsonaro em 2022. Também outra curiosidade interessante é que o próprio candidato vencedor, Luiz Inácio Lula da Silva, ele quebrou seu próprio recorde. Foi o candidato que atingiu o maior número de votos durante a eleição presidencial, chegando, segundo o resultado apresentado do segundo turno, a mais de 60 milhões de votos. Portanto, o atual candidato vencedor das eleições, conforme o resultado apresentado pelo TSE, foi Luiz Inácio Lula da Silva, que atingiu mais de 60 milhões de votos dentre os brasileiros. Foi a eleição mais apertada para presidente da República, onde os dois ficaram ali com a diferença menos de 3 milhões de votos, que corresponde a basicamente 1 ponto percentual dentro do contexto nacional. Então, é muito interessante a gente colocar isso como observação, pois é uma curiosidade muito interessante para a nossa história. Foi a eleição presidencial mais disputada até o presente momento, depois da redemocratização do Brasil. Lula e Bolsonaro foram para o segundo turno e disputaram de forma acirrada a eleição presidencial, conforme já declarado o resultado pelo TSE, Luiz Inácio Lula da Silva ficou em primeiro lugar, com mais de 60 milhões de votos, e Bolsonaro ficou em segundo lugar, com mais de 58 milhões de votos. Portanto, aí nós podemos constatar que foi realmente a eleição mais apertada para presidente da República. Nestas eleições de 2022, nós também encontramos algumas coisas curiosas. O Brasil ficou basicamente dividido no sentido de opção entre a direita e a esquerda, dois nomes que assim levaram o povo para as urnas. Bolsonaro, da direita, e Lula, da esquerda, foram para a definição de quem seria de fato escolhido como presidente da República. Diante do cenário da eleição de 2022, o Brasil ficou dividido entre direita e esquerda. Dois homens se posicionaram e assim as ideologias foram apresentadas. Bolsonaro de direita, Lula de esquerda, e a sociedade ficou dividida basicamente entre essas duas opções. Mas é interessante observarmos também que grande parte da população sinalizou que não concordaria nem com um e nem com o outro, são aqueles que realmente votam em branco ou nulo, e uma grande parte da sociedade não foi às urnas para assim validar a sua totalização e um apoio maior
para o presidente se sentir bem à vontade. Mas, democraticamente, aqueles que vão às urnas, que são considerados votos válidos, eles decidem a eleição. Aquele que atingir 50% dos votos mais um é considerado o vencedor democraticamente, conforme a legislação em vigor. Então, nós podemos ver aí que entre a esquerda e a direita, o candidato que se apresentava como opção de esquerda foi o vencedor nas eleições de 22. Nas regiões, houve as preferências para os candidatos de direita e para os candidatos de esquerda, bem como também para os candidatos de centro. E ali, os governadores, senadores, deputados federais e estaduais foram escolhidos conforme as suas preferências. E é importante nós observarmos que duas ondas foram importantes para a eleição dos deputados e dos senadores, a onda bolsonarista e a onda lulista, onde os dois se destacaram e assim elegeram as suas grandes bancadas. E o Congresso Nacional, que é composto pelos deputados federais e pelos senadores, é de fato a casa que vai decidir os destinos da nação brasileira. O presidente, com suas proposições, deve apresentar uma proposta especial para o bem da nação, mas o Congresso Nacional é quem dá o veredito final para que aquilo seja feito pelo presidente. Portanto, a harmonia entre os poderes é fundamental para o bem da nação, onde executivo, legislativo e judiciário, trabalhando em harmonia, façam assim o melhor para a nação brasileira. E aí nós teremos aquilo que a Constituição garante, uma nação próspera e bem-sucedida, e isso é o que nós desejamos como brasileiro de coração. Queremos também deixar um alerta para todas as autoridades constituídas nestas eleições de 2022. É importante também observarmos que todas as autoridades elas hão de prestar conta também dos seus trabalhos, tanto para a sociedade, como também um dia diante de Deus como o Ser Supremo. Após as eleições de 2022, nós temos aí um desafio pela frente, unir a sociedade brasileira, que ficou dividida entre duas opções, e assim trabalhar pelo bem de toda a população, visando o desenvolvimento e o progresso de toda a nação brasileira. Então este é o desafio que compete a todos os eleitos, especialmente aquele que assumirá o executivo a partir de 2023. Unir a nação pelo bem da população é uma recomendação da palavra de Deus, pois toda autoridade é constituída por Deus para assim agir para o bem da população. Que todos os eleitos em 2022 tenham este cuidado especial. Procure cumprir com as suas obrigações constitucionais, como também com as recomendações da palavra de Deus, e assim use a sua função para o bem da nossa nação, pois nós queremos dizer que pela palavra de Deus, as profecias bíblicas, elas hão de se cumprir. E uma coisa é certa, todo escolhido tem a aprovação de Deus, porque aquele que assume algum cargo, ele tem a aprovação de Deus de forma soberana e ou permissiva para o exercício daquele mandato. Porém, cabe a ele desempenhar da melhor forma e cumprir assim com prazer a missão que lhe foi confiada. Então, aos eleitos, nós rogamos a Deus que os abençoe e que cada um possa ter a sensibilidade e agir com sabedoria em prol do bem da nossa sociedade. Então, que Deus abençoe a todos os eleitos nesta eleição de 2022 e que você, que foi um dos eleitos, possa cumprir com a sua obrigação enquanto representante da nação brasileira. Fica aqui a nossa oração, que Deus lhe abençoe, que você seja sensível às causas sociais, defensor do Brasil como um país grande, como uma nação soberana, como um povo que realmente quer ver a ordem e o progresso no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos os eleitos e que assim possamos prosseguir como nação brasileira, defendendo o melhor para toda a população. Quero agora fazer um resumo do vídeo de hoje, onde nós tratamos como ficará o Brasil após as eleições de 2022. Sabemos que o Brasil é uma nação muito especial, uma nação que tem assim grandes riquezas disponíveis e assim um povo abençoado por Deus. Então o Brasil é uma nação maravilhosa. E a Bíblia ainda reforça dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então os brasileiros que já têm um conhecimento da palavra de Deus, eles vivem este momento especial, pois as bênçãos de Deus, elas caem sobre a nação que teme ao Senhor. E o Brasil tem muito servo temente a Deus. E os brasileiros, no geral, são de fato abençoados por Deus. Nós sabemos que já transcorreu a eleição. Já sabemos as posições de cada um que foi escolhido pela população. Agora, cabe a cada eleito fazer aquilo que é melhor para que a nação possa prosseguir unida, defendendo aquilo que é melhor para o povo brasileiro, independente das ideologias. Temos que focar naquilo que é mais importante, servir a nação da melhor forma possível. Então, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe cada brasileiro e que cada um dos que foram escolhidos possam cumprir com suas obrigações, nós, enquanto povo, possamos nos unir pelo bem do Brasil, respeitando as diferenças e nos unindo pela unidade de uma nação patriota, uma nação forte
e uma nação que luta pela ordem e pelo progresso. E eu quero agradecer você que ficou até agora conosco assistindo este vídeo que tratou desta temática, como ficará o Brasil após as eleições de 22. Nós acreditamos que ele será abençoado por Deus independente de qualquer coisa. Quero agora agradecer a você que já se inscreveu no meu canal. Meu muitíssimo obrigado pela sua inscrição, pela sua colaboração e pela sua ajuda nesta grande missão. Você que ainda não se inscreveu, o que está esperando? Aproveite, se inscreva no meu canal, é um prazer imenso ter você conosco. Deixa aí o seu like, compartilhe com mais alguém, também ative o sininho para que você possa assim ver todos os nossos vídeos e as notificações possam chegar até você. Colabore conosco neste grande projeto, levar o melhor da parte de Deus, o melhor para o nosso povo através deste canal especial. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui e dizer que no próximo vídeo tem algo mais para a sua edificação, consolação e salvação. A todos, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando o Brasil.